Lucas, capítulo 9, dos versos 57 em diante. Lucas 9. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que você for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus lhe respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Amém? E amém. Eu quero começar essa mensagem com um pequeno trecho de um filme do Indiana Jones, tá? Está em inglês, mas o fundamental a gente vai entender. Se quiser apagar a luz aí e passar essa cena para a gente. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente crê? Sim ou não? Sim. Tudo a ver. Ele está aqui diante de um abismo invisível. Para chegar, a ideia do filme é que ele vai buscar o Santo Graal. E agora ele está diante de um precipício profundo, né? Não tem ponte e não tem nenhum caminho visível para ele passar. Mas ele tem uma instrução no caderninho ali, né? Você precisa dar um salto de fé. E aí ele faz isso prontamente. Ele respira, pensa, se amedronta, né? Puxa ar lá do fundo, né? Mas ele decide dar o passo. Jesus não dá todas as garantias que a gente quer. Nem sempre nós vamos ver o caminho todo que a gente tem que traçar. Porque Deus não nos revela períodos muito distantes. Ele nos revela o que Ele quer de nós hoje. Agora, e a Bíblia também, por muitas vezes a Bíblia nos ensina a dar o primeiro passo. A dar um passo de fé. É isso que acontece aqui no nosso texto que nós lemos. Jesus tem uma conversa com 3 homens aqui, tá? Todos eles precisam dar um passo na caminhada com Cristo, mas a gente vai observar agora como que eles reagem diante do convite, diante da possibilidade de andar com Jesus. Cada um precisa tomar a sua decisão e saber se está de fato disposto a confiar em Jesus de verdade. Porque esse é o nosso desafio. Por isso eu dei como tema para essa mensagem a decisão mais importante da vida. Esse texto nos mostra, queridos, que Jesus está de viagem para Jerusalém. E é nessa viagem que Jesus então vai ser preso e depois vai ser crucificado e vai ressurgir. E no caminho, Jesus, o Lucas, ele relata 3 diálogos aqui com pessoas diferentes. O texto paralelo de Mateus vai nos ensinar que o primeiro candidato aqui era um escriba. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei, que conheciam muito bem a lei. E o que é que esse escriba diz para Jesus? Mestre, o que eu vou fazer? Eu vou te seguir por onde quer que você for. Jesus não chamou esse homem. O texto não diz que Jesus chamou. O texto diz o seguinte: eu vou te seguir.
para onde quer que você for. E aí Jesus, o que é que Jesus responde para ele? Jesus faz ele refletir. Jesus não recusou ele, mas também não, Jesus não aceitou, mas também não descartou. O que Jesus diz aqui no texto? As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para ele, olha, eu sou um pregador itinerante, eu não tenho morada fixa, eu não tenho um travesseiro, eu não tenho uma cama que é minha. Jesus está dizendo, eu dependo de hospitalidade das pessoas nas minhas viagens. Se você ver em João 8, Jesus era sustentado por algumas mulheres no seu ministério. Também você vai viver com pouca coisa. O que Jesus está dizendo assim, ó, você está disposto a viver do jeito que eu vivo? Eu não tenho de dormir, não tenho morada certa, mas você está disposto a viver esse tipo de vida que eu vivo? Jesus leva ele a refletir sobre aquilo que ele está falando. Mestre, eu vou te seguir por onde quer que você for. E Jesus, opa, só um pouquinho, você está disposto a viver o estilo de vida que eu vivo? E o texto diz que, o texto não fala qual foi a resposta dele. O texto não diz se ele aceitou ou não. O texto apenas vai mostrar o próximo diálogo agora. Você já fez algum voto impensado diante de Deus? Porque o texto vai mostrar isso, pessoas que fazem votos impensados. Pessoas que se precipitam a dizer, Senhor, eu vou aonde quer que o Senhor mandar. Agora a minha vida é tua. E aí a gente canta, tudo que eu tenho é teu. Senhor, tudo entregarei. A gente não canta essas coisas? Tudo entregarei, tudo deixarei. Isso não parece um pouco com esses votos precipitados que esse camarada fez aqui? Quando a gente abre a boca para cantar e dizer, Senhor, tudo a ti entrego. Tudo deixarei. Tudo que eu tenho é teu. Nós não cantamos essas coisas, e não é errado cantar, porque esse é o caminho certo mesmo. Mas muitas vezes a gente faz isso de uma forma precipitada, nós não pensamos nos votos, né, que a gente faz diante de Deus, aqueles votos de consagração, aquela coisa acalorada, né? Muitos de nós, inclusive eu, nós já prometemos coisas a Deus que a gente não consegue cumprir, gente. Agora, a boa notícia, gente, é que Jesus não rejeita esse tipo de discípulo. Discípulos que falham, discípulos que fazem votos impensados, até porque Jesus nunca disse assim, você tem que ser perfeito para me seguir. Em muitos casos, o que Jesus diz é me siga. E aí a gente precisa rever esses votos que a gente faz a Deus, para não sermos como esse escriba, precipitado com as suas palavras, que vai fazer um voto diante de Deus em relação a algo que ele não vai cumprir. Agora, o segundo personagem é Jesus que vai dizer para ele, verso 59, Jesus diz o quê? Siga-me. Aí, qual é a resposta dele? Ele vai tentar negociar com Deus. Alguém faz isso aqui? Não. Vamos negociar aí, Senhor. Ele disse, Senhor, o que ele disse, Senhor? Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. O pai dele estava no velório? Não é isso que o texto diz. Senhor, me deixa ir morar com meu pai até que ele morra, e aí depois eu vou te seguir. Então deixa eu sepultar meu pai. Pode ser que o pai dele estivesse novo ainda. Então ele ia ficar algumas décadas na casa do pai para depois seguir Jesus. Então deixa eu sepultar meu pai primeiro, né? Quem sabe ainda faltam uns 20, 30 anos, não sei. Mas depois disso, aí sim eu vou te seguir, vamos negociar isso. Alguns acham que ele poderia perder a sua herança por deixar a casa do pai. Então por isso poderia ter algum outro interesse aqui, ele podia ser deserdado. E aí ele falou, não, eu te sigo, mas deixa eu ficar com a minha herança primeiro. Porque eu não posso perder esse recurso, né? Mas eu te sigo, Senhor. O fato é que esse cara aqui ele colocou uma condição para seguir Jesus. Eu te sigo, mas tem uma condição. Deixa eu enterrar meu pai. Vamos esperar alguns anos ainda. Não estou pronto agora, não é momento.
E aí a resposta de Jesus é: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Essa é a condição de todo aquele que não anda com Cristo. Os mortos sepultem os seus mortos. A condição daqueles que não estão com Cristo é uma condição de morte espiritual. É Jesus que diz isso. Ele vai colocar essa barreira da procrastinação. E a gente percebe que havia outras prioridades no coração desse candidato que Jesus chama. Uma coisa que a gente percebe, todos nós somos chamados. Vocês já viram que a Bíblia diz, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Talvez, gente, isso aconteça comigo, com você hoje aqui, que Jesus diz: vem e me segue. E aí, Senhor, só um pouquinho. Tem umas coisas que eu preciso fazer ainda, né? Eu quero me aposentar, Senhor. Que daí sim eu vou ter tempo para seguir o Senhor. Senhor, deixa eu fazer isso primeiro, porque daí sim eu vou poder seguir o Senhor. E olha, eu vou me dedicar, viu? E aí a gente vai procrastinando e fazendo algumas barganhas com Deus, enquanto Jesus está dizendo: siga-me. Jesus, ele não está querendo tirar nada desse indivíduo aqui. Pelo contrário, ele está querendo dizer o seguinte: eu tenho algo maior para te dar. Tudo que você renunciar é inferior àquilo que eu posso te dar depois que você me segue. O convite de Jesus para esse camarada aqui é que ele precisa reorganizar a vida dele, reorganizar as prioridades dele, reorganizar a agenda dele, reorganizar a vida dele para que Jesus, de fato, possa ser seguido. Então, quantos de nós não tem algumas barganhas com Deus? Senhor, primeiro eu preciso disso, primeiro eu preciso fazer aquilo, Senhor, eu primeiro preciso criar os meus filhos, para depois sim, aí eu vou te seguir. Jesus vai esperando, né? Mas, na verdade, Jesus quer que a gente reorganize a vida e coloque ele em primeiro lugar. Ainda dá tempo de colocar Jesus no centro da nossa vida, gente. Infelizmente, eu quero dizer uma palavra para a igreja. Para muitos de nós, Jesus anda na periferia. Muita gente que se diz cristã, Jesus está na periferia. Ele não está ocupando um lugar central, ele não está ocupando um lugar de senhorio. Nós estamos aqui muitas vezes dando sobras a ele. E a Bíblia é muito clara quando Jesus diz assim: ó, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas muitos de nós que proclamam a fé em Cristo, ele está na periferia, ele não está no comando, e não é ele que dá a voz de ordem para nós. Senhor, eu tenho outras prioridades. Primeiro é o meu emprego. Eu tenho o meu emprego primeiro e eu preciso atender ali. O Senhor espera um pouquinho aí. Eu tenho outras coisas para fazer nesse momento. E inconscientemente nós vamos dando esses recados a Deus, dizendo: o Senhor não está no centro ainda. E Jesus nos convida a reorganizar a nossa vida, reorganizar a nossa agenda para que ele esteja de fato no centro. O terceiro candidato diz assim: Senhor, eu quero segui-lo, 61. Mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que esse cara está dizendo aqui? Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro, notem que tem um mas de novo. Mas, me permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Sabe o que esse camarada quer? Ele quer, na verdade, a autorização da família para seguir Jesus. Ele precisa de autorização. Num contexto de Oriente Médio, os pais têm absoluta autoridade sobre a vida dos filhos, absoluta autoridade sobre todas as áreas da vida dos filhos. Eram os pais até que decidiam com quem a pessoa ia casar. Esse cara está dizendo assim: Senhor, eu preciso primeiro da autorização da minha família para poder te seguir. Me permita despedir, tem essa ideia o texto. Eu quero a autorização da minha família para seguir o Senhor. A gente não sabe se esse camarada foi chamado por Jesus ou se ele se ofereceu. Muito provavelmente Jesus o chamou, porque ele estabelece uma condição também. É um camarada que está buscando a aprovação da família para seguir Jesus. Ele precisa de autorização do pai para seguir Jesus. E quantos de nós
às vezes, tem medo de dar esses passos por medo de ter da falta de aprovação de alguém. Tem muita gente que não assume a sua fé por causa da aprovação de alguém, às vezes até da família. É o que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo, olha, não tem como ter duas autoridades ao mesmo tempo sobre a tua vida. Não tem como ter duas autoridades. Quando eu assumir, eu tenho que ser autoridade absoluta sobre a sua vida. Ele não permite, se você olhar para os evangelhos, que nós tenhamos duas autoridades, que nós tenhamos duas lealdades na nossa vida. Ele tem que ser o cabeça. Ele tem que ser aquele que dá a voz de comando. Eu já tive amigos não, eu tenho um amigo especificamente que quando assumiu a fé em Jesus Cristo, ele chegou em casa depois do trabalho, todas as coisas dele, do quarto dele, estavam fora do portão. E a família disse, ou é esse Jesus aí, ou é a tua casa. E ele ficou com Jesus. Pegou todas as coisas dele e foi para outro lugar, mas ele não negou a fé em Jesus. Ele não precisou de aprovação de ninguém. A Bíblia diz que quando a gente acha Jesus, há uma parábola que fala daquele camarada que acha um tesouro no campo. Ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Não é possível, gente, ter duas autoridades sobre a nossa vida. Não tem como. Cristo tem que estar no comando. Cristo tem que ser o Senhor. Não dá para Jesus competir com o teu trabalho. Não dá para Jesus competir com vida financeira. Não dá para Jesus competir com outras prioridades. Não dá para Jesus competir com a aprovação de quem quer que seja, do mundo. Jesus, ele exige lealdade absoluta, ele exige o senhorio, e ele exige que ele tem que ser o comando, a voz que dá comando para a nossa vida. E Jesus não faz esse tipo de barganha. Ele diz que quem quiser me seguir vai ter que renunciar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz e segui-lo. Mas quem quiser segui-lo. Não dá para ter dois governos sobre a minha vida. Jesus tem que ser a voz absoluta que está no comando. Posso ouvir um amém? É isso que ele diz. Ninguém põe a mão no arado, que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se eu estou lá com a mão no arado trabalhando, mas olhando para trás, olhando para aquilo que eu desejava, olhando para aquilo que eu perdi, olhando para a vida que eu vivia antes, o arado vai ficar assim, vai ficar todo torto, a gente perde foco. E Jesus diz que essas pessoas não são aptas ao reino. Você já foi reprovado alguma vez em algum concurso, em alguma prova, em algum trabalho, em alguma porta que você queria que se abrisse para você? Quem teve essa experiência de ser reprovado? Você já parou para pensar que há possibilidade de ser reprovado para o reino de Deus? Gente, ninguém anda com Jesus do jeito que quer. Não sou eu que estabeleço as condições para a caminhada com Jesus. Esse negócio de Jesus é legal, Jesus é bonzinho, Jesus me entende. Isso é balela. Os evangelhos mostram que Jesus exige centralidade. Eu não sigo Jesus do jeito que eu quero, do meu jeito, do tempo que eu quero. Ou Jesus é Senhor da minha vida, das minhas escolhas, ou ele não é. Do contrário, nós perdemos a direção, perdemos o foco, nós nos perdemos ao longo do caminho. Jesus não faz barganha não, gente, tá? Nós não seguimos a ele do jeito que nós achamos melhor. Quem estabelece as condições são ele. E a gente pode cair naquela malha, na malha fina, podemos cair na malha fina do reino, em que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não pense porque você está com o pé aqui dentro da igreja que está tudo tranquilo. Não se engane com isso. A nossa lealdade a Cristo precisa ser absoluta, ele tem que ser o nosso único Senhor e a nossa vida tem que ter o comando dele. Amém. E eu posso te dizer que você não está perdendo nada com isso. Você só está ganhando com isso e ganhando e muito. Nós precisamos refletir, gente, sobre a nossa caminhada com Jesus. O que eu estou dando para ele hoje? Estou dando sobras? Sobras do meu tempo? Sobra dos meus talentos? Eu estou
seguindo a Jesus do jeito que eu quero, do jeito que eu acho mais legal. Esse evangelho meia boca, esse evangelho da hipergraça que a gente está vendo aí. Jesus é Pai, Ele é extremamente maravilhoso, bondoso e generoso, mas Ele é Senhor também. E quando Jesus estabelece o senhorio dele sobre a nossa vida, é para nossa proteção. Não é porque Ele é tirania, não é um senhorio tirano, mas é porque é para proteção, é para uma boa condução. Se o bom pastor não te mostrar o caminho, você vai cair numa vala. É nesse sentido. Ou você acha que dá conta de conduzir a própria vida sozinho? Não damos, gente. Nós precisamos da voz do bom pastor o tempo todo nos conduzindo. E aí a gente precisa refletir que nível de autoridade Jesus tem tido sobre a minha vida hoje. Ele é Senhor do meu casamento? Ele é Senhor dos meus negócios? Ele tem sido o Senhor da minha vida financeira? Ele tem sido o Senhor da minha família? Ele tem sido o Senhor quando eu tomo decisões, eu paro para pensar em qual direção Ele vai me dar? Isso é senhorio de Jesus. Você não tomar decisões conforme os teus planos, mas permitir que Ele te conduza em tudo. O primeiro fez um voto precipitado. Senhor, eu vou para onde quer? Eu vou lá para o interior da África. Eu vou, sei lá para onde? Para Tanzânia. Eu vou onde quer que o Senhor mandar. Estou aqui, Jesus. Né? Muitas vezes, votos precipitados. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 5, que tem algo muito interessante. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor não votar do que fazer votos impensados, porque Deus detesta voto de tolos. Deus abomina voto de tolos. Esse texto aqui não é uma lição de moral para a gente, mas é um caminho para a gente refletir, gente. É um caminho para reflexão. Quanta gente dá o passo de seguir a Cristo e volta atrás? Volta atrás. O segundo candidato, ele tentou adiar o compromisso. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro, né? Pode ser que isso leve algumas décadas aí. O terceiro ficou dividido entre duas autoridades. Deixa eu pedir autorização para minha família. Todos quiseram negociar com ele. Essa parada de seguir Jesus é legal, mas Jesus, essa é a decisão mais importante da nossa vida, gente. Essa caminhada com Cristo é a decisão mais importante, não é a mais fácil, mas é a que vale a pena até o fim. É a decisão que mais vale a pena, né? Jesus nos desafia muitas vezes a largar muitas coisas que estão na vida da gente, mesmo que algumas não sejam pecaminosas, mas algumas precisam ser abandonadas. Jesus nos confronta muitas vezes a mudar a rota em muitos aspectos da nossa vida, reorganizar a vida, reorganizar a agenda, reorganizar prioridades. E Jesus também nos desafia a deixar coisas para trás, não porque sejam más, mas porque Ele tem algo melhor para oferecer. Tá? Gente, a gente precisa parar de negociar com Deus. Lá no fundo, muitas vezes, você sabe o que Ele está te pedindo. Ele quer mais compromisso da tua parte. Ele quer mais entrega. E a gente está dizendo, Senhor, deixa eu me aposentar primeiro, deixa eu criar meus filhos, deixa eu, e daí eu te sigo. Mas o nosso desafio é dar aquele passo ali. Dar um passo no vazio, aparente vazio, que não é vazio. Você está pronto ou pronta a dar esse passo de fé sobre algo desconhecido, sobre um novo tempo de Deus na sua vida, gente? Será que nós estamos prontos para isso? Vamos ficar de pé? Senhor, nós oramos em nome de Jesus. E nós nos humilhamos diante do Senhor, Pai. Queremos reconhecer que enquanto igreja, muitas vezes, Senhor, nós nos precipitamos naquilo que nós cantamos, nos votos que nós fazemos, votos de entrega, de renúncia.
Muitas vezes nós queremos esperar a hora certa para uma maior entrega. Muitas vezes, no fundo, nós estamos lutando, Senhor, com a aprovação das pessoas. Senhor, nós queremos te pedir perdão enquanto igreja, Senhor. Queremos pedir que o Senhor perdoe-nos. Que o Senhor nos perdoe. Enquanto igreja, enquanto pastor aqui, Senhor, peço perdão pela comunidade de fé. Perdão, Senhor, pela vida da igreja, porque nós somos como esses candidatos aqui, Senhor. Nós somos essas pessoas, Deus. E eu quero pedir que o Senhor perdoe o nosso pecado, Senhor. Que o Senhor perdoe tudo aquilo que a gente fala precipitadamente. Deus, a vida rasa que a gente vive contigo muitas vezes, Senhor. A vida na periferia, à margem do reino. Ou então deixamos Jesus à margem. Nós te pedimos perdão, Senhor. Eu quero me humilhar aqui. E quero pedir também por esses irmãos que vieram à frente. Que o Espírito Santo possa enchê-los. Deus, iluminá-los para que eles possam, Senhor, reorganizar a vida e colocar de fato o seu senhorio, Senhor, sobre o coração, sobre a mente e sobre os pensamentos deles, Senhor. Toma-os nas tuas mãos, Pai. E ajuda, Senhor, a viver aquela vida que o Senhor mesmo já tem incomodado o coração deles para isso. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, abençoa essa comunidade. Se tem alguém aqui nessa situação que não veio à frente, Senhor, nós oramos por um fogo ardendo. João 5,35 diz que João Batista era uma candeia que queimava. Nós queremos ser, Deus, essa candeia que queima e que ilumina, como diz João 5,35, Senhor. Espírito Santo, vem sobre esses, Deus, cada um desses que estão aqui, Senhor. Ajuda também a dar passos práticos no dia a dia em relação a isso, Pai. Abençoa essa comunidade para que ela seja fervorosa, para que ela seja entregue e para que ela te ame, Senhor Jesus Cristo. Deus, que ela te ame, essa comunidade possa te amar, Senhor, acima de todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.